A interligação econômica e política da China com a Malásia é uma dança intricada originada de interesses mútuos e de uma visão compartilhada de prosperidade. A profundidade dessa relação foi catalisada pelos investimentos estratégicos da China em vários setores da Malásia, o que a tornou mais do que apenas uma série de transações comerciais. Em vez disso, esses empreendimentos simbolizam um compromisso enraizado com o fortalecimento dos laços diplomáticos, a superação de divisões culturais e a construção de um futuro compartilhado. Desde a aquisição de participações em empresas icônicas da Malásia até avanços significativos nos setores de energia, infraestrutura, tecnologia e cultura. A China deixou claro que sua associação com a Malásia é multifacetada. Apesar disso, como em qualquer parceria significativa, essa relação não está isenta de desafios e complexidades. Questões de soberania, preocupações ambientais e transparência muitas vezes obscureceram seus esforços conjuntos. Todavia, mesmo em meio a adversidades, o compromisso entre as duas nações permaneceu inabalável. Para verdadeiramente apreciar as nuances e a magnitude da colaboração entre China e Malásia, é essencial percorrer sua jornada compartilhada, desde suas motivações até suas realizações e as complexidades inevitáveis que surgem. As motivações, compreendendo o porquê. Para entender por que a China está adquirindo participações em empresas malaias, é necessário adentrar profundamente no cerne de sua relação. A China, insensatamente em busca de novos mercados e alianças estratégicas, vê a Malásia como uma colaboradora ideal. Essa colaboração não é meramente transacional, é uma estratégia meticulosamente elaborada para promover o crescimento econômico, maximizar oportunidades não exploradas e fortalecer a posição da China no Sudeste Asiático. Simultaneamente, a Malásia recebe de braços abertos os investimentos chineses, vendo-os como um combustível essencial para sua própria economia em crescimento. A infusão de capital, o acesso à tecnologia avançada e as oportunidades de acesso aos mercados mais amplos. Com a China, a Malásia encontrou um parceiro pronto e disposto a percorrer o caminho em direção à prosperidade mútua. Ao investir na Malásia, a China não está apenas fazendo um movimento comercial, está sinalizando a sua intenção de construir um futuro coletivo baseado na confiança e em objetivos compartilhados. Mas, como em qualquer parceria, essa relação não está isenta de desafios. Em momentos de adversidade, torna-se um farol de esperança, como no caso do escândalo financeiro em torno do fundo 1MDB, Malaysia Development Berhad, da Malásia. Envoltos em controvérsias e enfrentando turbulências financeiras, a decisão da China de investir e apoiar projetos afiliados foi um testemunho de seu compromisso. Isso não foi apenas sobre negócios, foi um testemunho da China permanecer firme ao lado da Malásia, orientando e apoiando durante períodos tumultuados, uma verdadeira dança face à adversidade. Na intricada relação entre a China e a Malásia, há investimentos cruciais que iluminam a profundidade e a amplitude de sua relação. No mundo dos automóveis, a Geely da China deu um passo significativo ao adquirir participações majoritárias na Proton e na Lotus. Essa aquisição, por volta de 2017, foi uma das mais notáveis aquisições recentes. Especificamente, a Zhejiang Geely comprou 49,9% da Proton e, com parte do acordo, também assegurou a propriedade de 51% da Lotus, a renomada marca britânica de carros esportivos. Muitos especularam sobre as razões pelas quais uma marca icônica da Malásia estava sendo vendida a uma empresa chinesa. No entanto, isso sugere que a Proton, uma marca doméstica, estava precisando de ajuda. Antes da aquisição, a Proton enfrentava desafios no mercado malaio, registrando um prejuízo líquido de mais de 991 milhões de ringgit em março de 2016. Isso levou o governo malaio a oferecer empréstimos subsidiados que excediam 1,5 bilhão de ringgits. A decisão da Geely não se limitou à propriedade, indicou uma visão de inovação e expansão futura. Um testemunho dessa relação intricada foi anunciado recentemente. A Geely, por meio do primeiro-ministro da Malásia, anunciou que a empresa chinesa investirá mais de 10 bilhões de dólares americanos para desenvolver o principal polo automobilístico da Malásia. As incursões da China nos setores de energia e infraestrutura da Malásia são igualmente notáveis. Através de aquisições estratégicas de ativos de energia e investimentos significativos em infraestrutura, a China construiu um tecido de desenvolvimento com a Malásia. O ponto focal dessa narrativa são os ativos da 1MDB, em um momento que a 1MDB precisava desesperadamente de um resgate financeiro. Poucos estavam dispostos a intervir. No entanto,
a China General Nuclear Power Corporation adquiriu os ativos de energia da 1MDB por um valor significativo de 3 bilhões de dólares. Embora essa ação não tenha gerado controvérsias, ela destacou a crescente presença da China na propriedade de ativos da Malásia. Em outro grande movimento, a China Highway Group, uma entidade estatal, supostamente assegurou uma participação de 1,6 bilhões de dólares em Bandar Malásia. Todavia, é importante notar que até 2021, esse projeto enfrentou desafios e parecia ter perdido impulso. O cenário arquitetônico da Malásia também reflete essa aliança. Os empreendimentos chineses no setor imobiliário malaio, abrangendo empreendimentos residenciais e comerciais, estão remodelando horizontes e transformando comunidades. Essa iniciativa conjunta pode ser comparada a um balé, onde cada passo meticulosamente constrói edifícios e lares, adicionando harmonia às paisagens urbanas e suburbanas à medida que o foco se aprofunda nessa relação. O domínio da tecnologia e inovação emerge como uma pedra angular. Longe de simples acordos comerciais, os empreendimentos mútuos em setores como tecnologia da informação, biotecnologia e robótica indicam uma visão compartilhada do futuro. Por exemplo, o investimento de 5 bilhões de ringgits da Alliance Steel na expansão de sua fábrica não é apenas um compromisso econômico, reflete a crença da China na capacidade tecnológica da Malásia e no impulso de ambas as nações em direção à inovação mútua. Além do investimento da Alliance Steel, a aquisição do grupo Jianglong também marcou um grande avanço para a indústria de aço da Malásia. A empresa chinesa adquiriu uma participação na empresa de aço oriental da Malásia, Eastern Steel Company, o que novamente aumentou a influência do dinheiro chinês na Malásia. Além de ativos tangíveis, há uma confluência de cultura e intelecto. Os investimentos chineses em instituições educacionais malaias, centros culturais e programas compartilhados deram origem a um valioso intercâmbio de ideias e valores. Essa interação promove o respeito mútuo, a compreensão e pinta um quadro de duas nações que convergem não apenas economicamente, mas também intelectual e culturalmente. O turismo, com seu apelo vibrante, oferece mais uma peculiaridade dessa relação embaraçada. Investimentos em hotéis, resorts e centros de entretenimento estão catalisando um envolvimento animado entre os dois países. Esse setor em crescimento vai além da economia, é uma encarnação da exploração, lazer e sinergia cultural. No campo da agricultura, a relação assume uma significância primordial. Empreendimentos agrícolas conjuntos, colaborações em tecnologias agrícolas e investimento em processamento de alimentos. China e Malásia estão semeando um futuro de segurança alimentar e sustentabilidade. A essência aqui transcende o mero aspecto comercial. Trata-se de nutrir um vínculo que promete sustento e prosperidade para ambas as nações. Em qualquer relação complexa, momentos de tensão são inevitáveis, e a parceria entre a China e a Malásia não é exceção. Enquanto a união traz ondas de capital, tecnologia e novas oportunidades, ela ao mesmo tempo causa preocupações sobre a soberania, impacto ambiental, transparência e responsabilidade. Essas complexidades inerentes a qualquer relação entre duas nações poderosas moldam a dinâmica de uma parceria. Questões de soberania frequentemente levantam a questão: onde está o limite entre benefício mútuo e excessiva dependência? O crescente relacionamento da Malásia com a China gera preocupações sobre a perda de sua autonomia para um parceiro dominante, gerando debates sobre o delicado equilíbrio entre controle e colaboração. Além disso, com os investimentos surgem responsabilidades. Setores como aço e energia não trazem apenas crescimento econômico, mas também considerações ambientais e sociais. É essencial para ambas as nações garantir que o relacionamento respeite o meio ambiente e valorize a harmonia comunitária. Questões de transparência, especialmente no contexto de colaborações relacionadas a entidades como o 1MDB, enfatizam a necessidade de uma dança fundamentada na confiança, intenções claras e conversas abertas. O crescimento e interesse de classe média chinesa no mercado imobiliário malaio também não ocorre em suas complexidades. À medida que as aspirações de possuir propriedades na Malásia aumentam entre os chineses, surgem preocupações relacionadas a direitos de propriedade, disparidades de preços e impacto nas comunidades locais. É uma dança complexa, na qual ambas as nações buscam o equilíbrio entre aspirações estrangeiras e propriedades domésticas. Os investimentos em infraestrutura, embora demonstrem a ambição de
parceria também levantam questões sobre sustentabilidade e impacto local. O projeto do Link Ferroviário da Costa Leste, uma empreitada monumental apoiada pela China, serve como testemunho de necessidade de equilíbrio, preocupações sobre a viabilidade a longo prazo do projeto e a sua conformidade com os interesses locais surgem que, embora a relação de parceria seja impressionante, requer recalibrações contínuas para ressoar com objetivos compartilhados. Dimensões políticas complicam ainda mais a relação. Os investimentos, embora fundamentalmente econômicos, têm peso político. Os debates em torno do 1MDB da Malásia e da oferta de assistência da China são indicativos dessa coreografia delicada, onde decisões ecoam além do valor monetário, tocando na soberania e na confiança. Por fim, a relação entre as nações não é apenas uma dança de dois passos, ela também envolve a mãe natureza. As ramificações ambientais de projetos expansivos destacam a importância de uma dança harmoniosa que priorize a sustentabilidade, sejam empreendimentos de energia renovável ou em desenvolvimentos urbanos. O ritmo dessa parceria deve ressoar com uma prudência ambiental. O tecido intricado entrelaçado entre a China e a Malásia serve como testemunho das influências profundas que as nações podem exercer uma sobre a outra, tanto economicamente quanto diplomaticamente. Através de uma dança meticulosa de investimentos, colaborações e visões compartilhadas, eles demonstraram o potencial de alianças estratégicas na promoção do crescimento, na superação de divisões e na criação de laços poderosos. No entanto, à medida que a narrativa se desenrola, é evidente que tais parcerias não estão isentas de complexidades, desde debates sobre soberania até preocupações ambientais de transparências. Apesar desses desafios, a história geral entre a China e a Malásia permanece uma de respeito mútuo, colaboração e um compromisso inabalável com objetivos compartilhados. Sua jornada conjunta serve como um estudo de caso cativante para as relações internacionais, enfatizando a necessidade de equilíbrio, diálogo aberto e coreografia adaptativa na dança em constante evolução da diplomacia. Mas de qualquer forma, gostaríamos de saber o que você pensa. Obrigado por acompanhar.